eu tenho um aluno chamado Daniel que ele já tinha um background, e eu vou fazer uma aspas aqui dessa palavra background, já para eu voltar e explicar mais sobre isso. Mas o Daniel foi lá, ele tinha um background, entrou, né, aprendeu algumas atividades que eram importantes, algumas habilidades que eram necessárias, e em poucos meses ele já estava trabalhando como cientista de dados dentro da empresa, né? Dentro de uma empresa, dentro de uma startup. E aí, olha só que interessante. O Daniel, ele demorou 3, 4 meses, né? Agora, cara, é possível entrar com 3, 4 meses? Só, aí eu posso falar para você, possível é, né? O Daniel não entrou? Né? Possível é. Agora, vou voltar para aspas que eu fiz agora do background. Aí eu olho pro Daniel, parecido com você, Edu. Ó, o Daniel, ele tinha um background acadêmico bem forte, né? Ele já estava fazendo o mestrado dele. Ele é físico, se eu não me engano, acho que é físico. Ele tinha já aquele raciocínio lógico que o cientista de dados precisa ter para aprender ali, né, a se desenvolver ali com os dados, mas também ele utilizou toda a vida acadêmica dele, né, de estar ali como professor também, para aprimorar a sua expertise em juntar o que ele estava aprendendo ali dentro da comunidade para resolver o problema daquela startup, que foi a startup para onde ele foi trabalhar. Né? Era. Cara, eu esqueci. Mercado alguma coisa. Não sei o que, Bitcoin. E aí, olha, aí eu fico olhando, né? Eu gosto de fazer isso porque eu estudo profundamente a minha galera para entender exatamente quais são as qualidades que eu devo focar em cada um dos alunos para que eles aprimorem essas skills, aproveitem essas skills, né? Não começa a vida do zero, porque começar a vida do zero é muito complicado, né? Então, para que o cientista de dados olhe e aproveite toda aquela bagagem que ele já tem. E eu sei que muitas vezes é bem dolorido quando você muitas vezes entra num programa qualquer e não se considera aquilo que você já viu na vida, né? Por quê? Porque, cara, olha só, o Daniel usou toda essa expertise no business, né, essa expertise em apresentar soluções, em ter um raciocínio lógico, aprendeu, é claro, o core das skills para trabalhar como cientista de dados e entrou no mercado. Então, assim, sim, existe a possibilidade de entrar com 3, 4 meses. É regra, Eduardo? Claro que não, né? Talvez nesse caso tenha sido uma exceção, mas acontece muito e mais do que a gente imagina, tá bom? Então, esse é um exemplo bem interessante. Aí eu vou para outros exemplos parecidos também. Eu falei do Dan físico, mas tem N outros profissionais de outras áreas que muitas vezes não sabem que têm habilidades e que vão ajudá-las a trabalhar como cientista de dados. Né? Eu vou sair das exatas agora, né? E vou voltar aqui para a parte de humanas, né? Então, o bom administrador, né? O bom administrador, contador e economista. Vou pegar esse tripé aqui, a tríplice coroa da, das humanas, né? Cara, são esses três caras. Ó, primeiro, praticamente todos os três já tiveram um embasamento estatístico. Eu lembro que eu estudei até econometria, mano. Econometria eu estudava lá, umas paradas muito loucas lá, com as regressões muito massa. E na época eu fazia ainda os cálculos com a mão. Hoje a gente nem precisa, né? Hoje é só interpretar a parada direitinho, né? Pra gente fazer ali as pressuposições sobre os dados. Só que na minha época era mais complicado ainda. Hoje, a galera que está ali com esse baú de informação já na cabeça de, pô, estatística, o cara é contador, o business está na cabeça dele. Ele reconhece muito bem quais são os problemas que ele possivelmente vai poder resolver se ele entrar para trabalhar como cientista de dados numa empresa que seja contábil, por exemplo. Tá ligado? Um administrador. Cara, o administrador, ele é o cara que mais tem aí a noção do business, né? Pô, ele está estudando para isso. Ele entra numa empresa, ele sabe que, cara, eu posso aplicar ciência de dados no RH, olha que legal, né? No RH, turnover, um exemplo, né? Evasão de talentos, saca? Várias coisas, né? Que mais? Eu posso aplicar na área de marketing, né? Nossa, a área de marketing pode aplicar ciência de dados, Eduardo? Só pode. Inclusive, aumenta a eficácia do marketing o fato de você se utilizar de trabalhos preditivos. Ah, que mais? Nas finanças também. Então, o administrador também tem essa habilidade. Beleza? Aí, voltando para a área de exatas, né? Aí eu vou dar o outro exemplo
da Carlinha, né? Carlinha, uma menina fantástica também, muito competente na matemática, né? Trabalhava muito bem na matemática, na pesquisa, estava fazendo mestrado também. E aí ela foi lá, aprendeu, na verdade, ela ouviu falar da ciência de dados e falou assim: cara, ciência de dados, que interessante. Ou seja, ela estava num mundo onde a própria área dela, né, a própria ciência dela ajuda a formar a ciência de dados e ela não sabia que existia a ciência de dados. Ela foi lá, aprendeu o que precisava aprender para complementar a bagagem dela e aí em pouco tempo ela estava trabalhando como cientista de dados. Olha que legal, né? E aí essa bagagem dela, ela também conseguiu aproveitar, né? Ela teve esse skill lógico, né? Ela aprendeu a utilizar a programação para isso, né? E eu lembro que eu estava conversando com ela uma vez e ela falou assim: muitas vezes as empresas elas nem conhecem a denominação cientista de dados, né? Então muitas vezes ela fazia alguns trabalhos ali, compartilhava no LinkedIn, e de repente as empresas vinham em cima achando interessante o trabalho que ela estava compartilhando, mas nem sabia que era a ciência de dados em si. Cara, é assim ainda, Eduardo? Tá melhorando muito, nosso país está evoluindo bastante. A gente já, ciência de dados já é uma coisa muito normal. Eu encontrei um colega agora, porque eu fui buscar meus filhos na escola, e esse colega falou bem assim: Eduardo, eu vi você eu sou o filhinho dele estuda com meu filho do meio, o Luca, né? E aí ele falou assim: Eduardo, eu vi você lá, cara, apareceu você para mim lá no Instagram e tal. Eu sou cientista de dados também e eu trabalho no TJ. Eu falei, caraca, olha que mundo pequeno, né? Então, para você ver, até nos órgãos governamentais, a gente já está vendo a ciência de dados se espalhando e se mostrando uma preocupação visceral dessas áreas aí do governo, né? Eu estava lembrando também, alguns dias atrás, na verdade, algum tempo atrás, falando com o Santiago, que é um outro aluno também do CDPRO, e ele trabalha no Ministério Público, né, no MPU, e ele falava assim: Eduardo, eu fiz um concurso esses dias para cara, deixa eu ver se eu lembro, TCU, Tribunal de Contas da União, e, cara, não é que caiu ciência de dados? Então, dá uma olhada na importância que a ciência de dados tem se tornado, e você percebe que um assunto é hype exatamente quando você começa a ver esse tema, né, inclusive em toda a esfera do nosso país, né, como nos próprios órgãos públicos. Então, sim, cara, há voltando para o time, né, para o tempo, há uma possibilidade, sim, de você, em 3, 4 meses, estar trabalhando. Vou dar um outro exemplo que eu falei do Vitor, que entrou para trabalhar como cientista de dados numa estação meteorológica, e ele, entre o tempo que ele entrou no CDPRO e foram 9 meses, né? Ele era físico, tal, estava fazendo ali alguns projetos, e, cara, o que acontece? Ele precisou simplesmente de um tempo um pouco maior do que o Dan, mas ele conseguiu também, né? Não tem um tempo onde eu possa falar para você que, cara, beleza, 6 meses você tá lá dentro, né? Eu seria até charlatão se eu falasse uma parada dessa, né? É uma coisa que eu nunca vou fazer, galera. Integridade aqui acima de tudo, tá bom? Mas, cara, possível e eu trago os dados aqui para você, né? Eu trago os dados, fatos e dados. Então, galera com 3, 4, sim. Opa, com 9, sim. Né? Opa, com 1 ano, sim. 1 ano e meio, sim. Cara, e tem várias features, né? Várias variáveis aí que influenciam nisso tudo. E eu considero a vida pregressa como uma das features mais cabulosas e não valorizada pela grande maioria.